Falando de um dos homens mais procurados pela polícia no estado do Paraná. E mesmo fora do estado do Paraná, porque esse homem agiu aqui no nosso estado e também na cidade, e também em Santa Catarina, nosso estado vizinho. Esse homem está sendo procurado e o repórter Tiago Silva acompanha o caso. O caso que nós estamos tratando aqui no Balanço Geral das mortes em séries. Esse homem seria o suspeito, esse homem é o suspeito, melhor dizendo, de ter matado 3 homens e tem ainda uma 4ª vítima, talvez até uma 5ª vítima. O Tiago Silva traz agora informações pra gente e hoje nós vamos revelar aqui muito dos bastidores desse caso e trazer também para você depoimentos novos. Gente que conhecia. Eu mesmo conversei com uma pessoa que conhecia esse homem, o José Tiago. E essa pessoa me contou, inclusive, do comportamento dele. E eu vou contar para você. Daqui a pouco vou te trazer isso também. Boa tarde para você, Tiago Silva. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Jason. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Eu já estou aqui na DHPP, já estou aqui com o delegado Tiago Nóbrega, delegado que está de forma incansável trabalhando nessa investigação. Você pode colocar na conta aí a morte de uma pessoa lá em Abelardo Luz, Santa Catarina, já foi confirmada pela polícia. Você pode colocar aí a morte do estudante de medicina do Marcos Vinícius, encontrado morto no bairro Portão, aqui em Curitiba. Coloca aí a morte do David também. Uma tentativa no bairro Bigorrilho, a vítima esteve aqui na delegacia recentemente, confirmando tudo o que aconteceu. Uma outra tentativa de 2018, viu, Jason? Pela repercussão que o caso ganhou. Essa vítima de 2018 compareceu, procurou a polícia e teria informado que também foi vítima dele. E a polícia só aguarda agora um laudo do Instituto Médico Legal para confirmar se o Fábio é encontrado morto no dia 30 de abril, no bairro Portão, no bairro Lindóia, aqui em Curitiba, muito próximo de onde morava uma das vítimas. O Fábio teria sido o ex-chefe dele. O Fábio tinha 27 anos, aparentemente não tinha problemas de saúde, era uma pessoa saudável que foi encontrado morto no apartamento dele, numa situação duvidosa. Delegado Tiago Nóbrega está aqui. Delegado, já se confirma então, 3 homicídios, 2 tentativas e uma morte suspeita. Boa tarde. Isso, boa tarde a todos. A gente tem esses 4 casos confirmados. Ontem a gente teve contato com mais uma nova vítima que sobreviveu num fato que aconteceu aí no final de 2018, entre outubro e novembro de 2018. Ela também reconheceu aí o José Tiago como sendo aí o agressor que tentou aí matá-la. Estamos aí no aguardo do laudo pericial referente ao caso do Fábio, cujo corpo foi encontrado dia 30 de abril ali no bairro Lindóia. A princípio, o perito no local não quis constatar a morte, pois havia ali uma porção de cocaína próxima ao corpo da vítima. Então ficou inicialmente como morte a apurar. A gente está cobrando aí, reiterando os ofícios para que essa perícia seja concluída o quanto antes. Porque caso confirmado que a vítima não morreu por overdose, até porque a família tem certeza de que Fábio não era usuário de cocaína, e que sim, a causa da morte tenha sido asfixia, aí a gente pode ter aí mais um caso envolvendo o José Tiago, até porque ele era ex-funcionário dessa vítima no Chaveiro. O delegado está aqui comigo, estou aqui com o delegado responsável pela investigação. Eu sei que você vai abrir todo esse caso a partir de agora no Balanço Geral. O delegado fica com a gente aqui. Jason. Ok, Tiago, eu queria só o seguinte, antes de fazer a pergunta aqui para o delegado Tiago Nóbrega, qual a gente agradece a participação dele aqui no Balanço Geral, quero trazer antes um áudio que revela como era o comportamento do Tiago, uma pessoa que conhecia o Tiago. E aí você vai ver que existem contrapontos, né? Contradições em alguns pontos. A maneira como ele agia, será que ele é um serial killer? Será que ele é realmente um maníaco? Como era o comportamento desse cara? Tem uma vítima aí que fala que conhecia o José Tiago. Solta pra mim. Ele foi na minha casa, conheceu meus amigos. Era tranquilo, não aparentava nada assim de maldade. Nunca aparentou.
E foi uma surpresa ter visto isso dele. Pois é. Agora o detalhe é o seguinte, Tiago Silva, delegado Tiago Nóbrega. Antes de fazer a pergunta, ainda quero trazer mais um áudio, que é o do ex-sogro do José Tiago, que aí é o contraponto. O homem que conheceu o José Tiago, conviveu com ele, né? Teve uma relação de amizade com ele, dizia que o cara era um cara legal, um cara elegante, educado, tratava bem as pessoas. Agora o sogro, o ex-sogro dele, já disse que não. Quer ver? Roda. Minha filha acabou sendo agredida por ele. Ele tentou matar ela? Tentou. Como é que ele tentou matar? Ele tentou dar um mata-leão nela. Na realidade, ela desmaiou. Ela desmaiou? Ela chegou a desmaiar. Só que daí, dali acho que 2, 3 segundos, ela conseguiu voltar e se recuperou, entendeu? Mas ele já ia saindo com o carro dela, né? Aí, Tiago, eu gostaria agora de perguntar para o delegado Tiago Nóbrega, que ouviu, inclusive, essa testemunha que conseguiu escapar dele, que ele pudesse contar para a gente como esse homem agia quando ele estava com a vítima. Você acompanhou, delegado? Como é que ele agia quando estava com as vítimas, delegado? A gente conseguiu perceber que o José Tiago ele tinha aí duas faces, duas facetas. Ele, perante aí as vítimas, num primeiro contato, era uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa carinhosa. Porém, ele, até como a gente ouviu aí da vítima agora de novembro de 2018, ele se transformava em segundos. Parecia que se transformava em outra pessoa. Ele virava uma pessoa completamente agressiva, violenta, com um perfil totalmente diverso daquele que ele inicialmente aparentava ter. Então a gente acredita que sim, ele tem aí um desvio de personalidade, que ele seja uma pessoa aí que leva uma vida dupla, aparentando ser uma pessoa quando na verdade é outra. E aí, já sei que você tem outra dúvida para o delegado, e eu estava conversando aqui com o doutor Tiago, eu estava conversando com o doutor Tiago, Jasso, e também com a doutora Camila Seconello. Já existe, a polícia já trabalha com a possibilidade, inclusive do José Tiago Correia Soroca, não estar mais no estado do Paraná. Ele é procurado pelo Paraná, por Santa Catarina, mas já a polícia trabalha com a possibilidade de ter fugido para outra região do Brasil. Jasso, o delegado continua à sua disposição. Jasso. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor repetisse para a gente o seguinte, porque o senhor disse que ele tinha 2 comportamentos. E aí, no momento, doutor Tiago, que ele estava com a vítima, como é que ele seduzia a vítima? Queria que o senhor me contasse aqueles detalhes de como ele agia no momento que ele estava com a vítima. Que ele era educado, pedia para a vítima tirar a roupa, virar. Como é que era que ele fazia isso naquele momento da sedução ali, doutor? Isso, esse primeiro contato era via aplicativo para prática de sexo casual aí entre homens, e normalmente as vítimas sequer o conheciam ou sequer tinham acesso à fotografia dele, porque nesses aplicativos as pessoas normalmente trocavam fotos apenas do corpo. Chegando no local, ele dava lá sempre o nome falso, a portaria liberava a entrada já com autorização do morador, chegava no apartamento todo educado, todo solícito, perguntava para o companheiro lá do sexo ocasional como é que ele gostava de fazer. A pessoa explicava como é que gostava. Nisso ele pedia para que a pessoa tirasse as vestes. No momento em que a vítima ficava aí despreparada, não esperava que seria atacada, né? Ficava numa posição aí vulnerável. Nisso ele chegava por trás dessa vítima, aplicava um mata-leão, com o intuito de fazer com que a vítima apagasse, desmaiasse. A vítima apagando, desmaiando, ele colocava as vítimas sobre as camas, e com o auxílio aí de um cobertor e de um travesseiro, normalmente acabava aí por asfixiá-las até a morte. Tá. O delegado, tem um detalhe que chama atenção, e até foi uma dúvida que o Jasson levantou nos estúdios lá. Por que terça-feira? Pois é, a gente não sabe dizer se foi exatamente uma coincidência ou se ele, na mente doentia dele, a gente não tem como entender aí a cabeça de um psicopata, né? Às vezes ele
por ser aí um serial killer, ele tenha tudo isso meio que planejado, maquinado na cabeça dele, e ele entenda que deva praticar os crimes numas terças-feiras. Pode ser coincidência também, pode ter sido coincidência, mas a gente, né, como disse na última vez, preferiu precar pelo excesso, né, e antes que chegasse aí. Mas ele não agiu. De ontem para hoje não há nenhum chamado aqui da DHPP de uma ocorrência por parte de gente encontrada morta. Até agora não. Até agora não. Acreditamos que o alerta serviu, foi bem útil, né? Tanto que estamos recebendo diversas denúncias de possíveis paradeiros de onde ele possa ser encontrado. E essa divulgação, essa exposição da imagem dele deve ter acuado, ele deve estar escondido em algum lugar e acreditamos que ele não vai atacar nos próximos dias. Ô, delegado, a gente recebeu uma outra informação também, que ele andou se hospedando num hotel aqui na região central de Curitiba, deu um calote. Eu sei que o senhor já conversou com a Luana, uma vítima dele, conversou com outras vítimas. E essa história do hotel que ele estava hospedado, a polícia tem essa informação também, delegado? Isso, a gente recebeu diversas denúncias de possíveis endereços aonde ele esteve hospedado nos últimos tempos. Teve essa informação desse hotel aqui no centro da cidade. Ele chegou a morar realmente um certo tempo numa pousada em Capão do Imbuia, ficou mais de um ano nessa pousada, tanto que estão chegando denúncias desse local, mas ele já não está mais nesse local. Então ele não tem paradeiro fixo, ele vai mudando de local até para evitar aí que seja localizado. Ô, Josso, só para você ter uma ideia, são tantas as denúncias que a polícia tem recebido aqui do José Tiago Soroca, que até a informação é que em 2018 ele serviu no 20 Bib, ali no Bacaxeri, onde eu me alistei também, onde fui lá como militar, e lá ele teria também feito vítimas dentro do quartel. A polícia tem recebido denúncias, pessoas têm entrado em contato com a polícia denunciando também a ação dele por onde ele passou. Delegado, continua aqui, Jasson. Eu quero só pedir licença agora para o delegado Tiago da Nóbrega para mostrar para quem está chegando agora aqui ligando na RIC Record TV, para quem está chegando no Balanço Geral, agora meio-dia, mais 5 minutos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, você que está no YouTube, você que está vendo a gente pela internet, pelas redes sociais. Presta atenção, esse aqui é uma das vítimas. Nós temos aqui o Davi, esses os homens que foram mortos aqui em Curitiba, os dois ligados à área de saúde, com a mesma faixa etária, entre 20 e 27 anos, parece que 25 e 27 anos. Esse aqui é o homem que é o suspeito de ter matado esses dois homens. Agora presta atenção. Ele é o suspeito de ter matado o David, o Marco Vinícius. Eles moravam na mesma região, ele teria encontrado esses rapazes via aplicativo, marcou o encontro e o fato teria sido consumado. A morte o crime teria acontecido. O crime aconteceu. E o suspeito é o José Tiago Soroca. Aí é o seguinte, surgiram depois que a reportagem foi ao ar, mais três vítimas, né? Uma que está morta e que ele é o suspeito dessa quarta vítima, porque tem esses dois homens aqui em Curitiba, mas tem um homem em Santa Catarina, são 3. Mais uma morte de que ele também é suspeito do ex-patrão, ele trabalhava, né, com um casal que comandava 2 lojas e ele é suspeito da morte do patrão. Aí tem a suspeita também, o patrão teria sido encontrado com muita cocaína, mas todas as testemunhas dizem que o homem não usava droga. O homem não usava drogas. E agora, com o fato de estar já na mídia, de ter surgido nas reportagens, mais 2 vítimas surgiram. E o comportamento desse homem? Agora o Tiago trouxe um fato novo. Será que ele passeou lá também pelo quartel? Tinha conhecidos lá? Fez novas vítimas? Ele circulava nessa região, olha aqui, ó. Vila Lindóia, Portão, aqui nessa região ele encontrou as 2 vítimas. Os 2 homens, um enfermeiro, o outro estudante de medicina, que foram mortos. Aí é o seguinte, eu conversei com uma pessoa, presta atenção. Eu conversei com uma pessoa que conheceu o José Tiago Soroca. E conhecia também a pessoa que eu conversei. Conhecia ou conhece, né? Esteve num evento em que esteve cara a cara, frente a frente com o José Tiago Soroca.
e era também conhecido do Marco, Vinícius Bozan. E aí eu perguntei para essa pessoa como é que ele agiu nesse evento. E ela me contou o seguinte: normalmente, estava numa festa com as pessoas, de maneira normal. Perguntei para essa pessoa, ele era homossexual? Essa pessoa me respondeu, não. No nosso meio, ele era visto como heterossexual. Mas essa mesma pessoa me disse o seguinte, que acredita que ele tinha algo reprimido. Sabe por quê? Me dá a cadeira aqui, faz favor, velho. Joga a cadeira pra mim aqui, faz favor. Me dá aqui a cadeira. Daqui. Aí é o seguinte, essa pessoa me contou que estava lá, estava no churrasco. E aí conversa vai, conversa vem, frente a frente. Aí é o seguinte, papo de evento, conversa, tranquila. Só que é o seguinte, ela disse que ficou surpresa com o olhar, bem no olhar. Ficou surpresa com o olhar do José Thiago Soroca. Ele disse que ele tinha um olhar que ele não sabia se era um olhar que estava tentando assediá-lo, olhar talvez de tentar uma aproximação, né? Aquele contato maior, enfim. Ou se ele tinha, presta atenção no que essa pessoa me falou. Presta atenção no que essa pessoa me falou. Não sabia se aquele olhar dele era um olhar de quem estava tentando encantar ou se essa pessoa estava querendo me matar. Diz que em determinados momentos o olhar se misturava. Havia um mix naquele olhar. Havia um mix naquele olhar. Isso que eu estou dizendo para você é o relato de uma pessoa que conheceu uma das vítimas do suspeito, o José Thiago, e esteve com ele num evento. E ela me relatou o seguinte, que o olhar, que esse olhar do Thiago era um mix de alguém que tentava encantar, mas ao mesmo tempo tinha um olhar de matador. Palavras dela. Ela disse, será que é esse olhar aí? Esse aí? Esse olhar? Será que é esse olhar? Porque a pessoa me disse assim, abre aspas, não sabia se ele queria me pegar ou me matar. É esse olhar? Doutora Márcia, por favor. Pelo que foi relatado, né, ele estava lá fazendo uma análise, né, das pessoas, talvez nos conflitos dele mesmo, já que a gente tem relatos desses relacionamentos com homossexuais, mas e que ele, neste momento, se portava como heterossexual, não havia essa abordagem, mas parece que ele ficava fazendo ali uma análise, verificando como é que estaria a situação, e esse misto entre a conquista e a ameaça, né? Esse misto desse olhar traz essa ideia de que talvez ele estivesse analisando com quem mais se relacionar e o que mais fazer, de repente, os conflitos dentro da cabeça dele, né, Jasson? Doutor Thiago Nóbrega, a pessoa me disse o seguinte, que acha que ele tinha algo reprimido dentro dele. A polícia acredita nisso também? Olha, é difícil da gente dar essa afirmação nesse momento, que realmente o Thiago tem algum problema aí de ordem psicológica, isso a gente não tem dúvida, tá? Agora, se isso é relacionado a um trauma de infância, ou se isso é relacionado aí ao fato dele não querer aí assumir esse lado dele homossexual, isso é difícil da gente dizer nesse momento, mas que existe sim algum trauma, existe um problema de ordem psicológica, isso a gente não tem dúvida. Delegado, a gente sabe que tem todo um efetivo da polícia hoje atrás do José Thiago Soroca.
Quantas pessoas, quantas equipes da DHPP hoje trabalham? O senhor falou, já ouviu umas 10 pessoas, tem que ouvir mais umas 10 hoje, né, daqui a pouco. Quantas pessoas atrás dele nesse exato momento, delegado? A gente está com basicamente aí todo o efetivo aqui da homicídios em função dessa situação. Estamos contando com o apoio aí das outras forças aí policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Todas as forças de segurança estão aí nos auxiliando em muito nessas diligências. Tenho aí a agradecer o empenho e o afinco de todos. Tá bom. Jasso, a gente vai continuar acompanhando o caso. O delegado Tiago Nóbrega deve ouvir mais pessoas no dia de hoje. Aguarda laudos do Instituto Médico Legal. Mas o mais importante a partir de agora, claro, para a polícia, é a prisão do José Tiago. Conversei aqui com o doutor Tiago Nóbrega, conversei com a delegada Camila Seconello, que é a delegada-chefe aqui da DHPP. A delegada Camila Seconello tem um procedimento que acredita que ele não esteja mais aqui no Paraná, inclusive pede ajuda para as polícias de outros estados. O doutor Tiago Nóbrega não é convicto dessa possibilidade, mas o fato é que a polícia segue investigando o caso. Jasso. Ok, Tiago, obrigado a você, obrigado ao delegado Tiago Nóbrega. Essa foto que você está vendo aqui, essa foto aqui é do José Tiago Soroca. Esse é um dos homens mais procurados hoje no estado do Paraná e Santa Catarina. Ele pode, presta atenção no que eu estou dizendo, ele pode ser um serial killer. Pode. Ele é um suspeito e a polícia está procurando. É suspeito. Até aqui é suspeito.